FUVEST. Olha o que ele deu para a gente, ó. Olá, pessoas. Tudo bem, né? Bom, continuando então com o assunto da trigonometria, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o arco metade. Bom, em vídeos anteriores, a gente viu a soma de arcos, né? E também a gente viu o arco duplo. Agora a gente vai ver o arco metade. Bom, antes disso, uma leve pincelada, né, do que vem por aí. A questão é a seguinte, o que é o arco duplo? A gente viu lá que se a gente pegar, por exemplo, o seno de 2x, né, ou seja, o seno do dobro de um certo ângulo, como que a gente chega nisso aqui? Isso aqui vai ser 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x, né? Muito bem. Então, o que a gente tem que entender aqui, ó? Esse cara aqui, ele é o dobro desse cara aqui, ó, e desse cara aqui também. Então, o que é o arco metade? Ué, o arco metade é literalmente a metade. Bom, então se 2x é o dobro de x, ué, então quer dizer que x é a metade de 2x. Então, para a gente estabelecer aqui a questão do arco metade, se eu tiver o seno desse cara, por exemplo, ó, esse seno de x aqui e esse cosseno de x serão senos e cossenos de ângulos, né, de ângulo, na verdade, que é a metade desse cara aqui. Bom, mas eu já vou te adiantar. Se a gente pensar, usar essa linha de raciocínio para o seno de 2x, não fica legal, não. Tá? A fórmula ficaria muito embaçada. Então, o ideal é a gente trabalhar com o cosseno do arco duplo. Então, olha aqui, ó, a gente faz assim, a gente pega o cosseno de 2x, porque o que é o cosseno de 2x? É o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. É uma fórmula que parece muito com a relação fundamental, né? Então, a gente vai usar esse cara aqui, ó, para determinar o arco metade. Ou seja, é como se eu estivesse, então, isolando esse cosseno ao quadrado de x. Só que eu tenho que fazer desaparecer esse seno aqui, ó. Entendeu? Essa é a ideia. De forma que é o seguinte, se eu precisar do cosseno de um determinado ângulo tendo o cosseno do dobro dele, eu vou conseguir fazer essa conta. E também, se eu precisar do seno de um determinado ângulo tendo o cosseno do dobro dele, eu também vou conseguir. Bom, então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente tem aqui a relação fundamental, né? Que é o quê? A gente tem que o cosseno ao quadrado de alguém mais o seno ao quadrado do mesmo alguém, o resultado é 1. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou isolar esse seno ao quadrado aqui. Para quê? Para substituir aqui. Ó. Tá vendo? Então, isolando aqui rapidinho, a gente vai ter que o seno ao quadrado de x vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Muito bem, então, no lugar desse seno ao quadrado aqui, ó, eu vou colocar esse seno ao quadrado aqui. Então, vamos descer isso aqui um pouquinho. Ó. Então, agora, o que a gente vai ter aqui? Ó? Que o cosseno de 2x, né, vai ser o cosseno ao quadrado de x menos isso aqui. Ó. Tá vendo? Menos esse cara aqui. Só que, obviamente, eu vou colocar entre parênteses, né, porque tem um menos ali. Então, esse menos ele vai alternar os sinais aí de tudo, certo? Bom, então, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar isso aqui, porque vocês já viram de onde que veio. Agora, eu vou fazer um joguinho de sinais aqui, ó, bem básico, né? Passar o menos para dentro lá do parênteses. Aí, a gente vai ter menos 1, ó, já está pronto, mais o cosseno ao quadrado de x. Então, só findar aqui o sinal de mais.
Aí, esse cosseno ao quadrado com esse cosseno ao quadrado, a gente junta, vai dar 2 cosseno ao quadrado. Ou seja, ó, o cosseno de 2x, ele vai ser 2 cosseno quadrado de x menos 1. Bom, qual que é a ideia aqui agora? A ideia é trabalhar com o arco metade. Ou seja, dado o cosseno do dobro de um ângulo, eu quero o cosseno do ângulo. Então, se aqui for 90, aqui tem que ser 45. Se aqui for 200, aqui tem que ser 100. Então, o exercício ele vai te dar o cosseno de 200 e vai te pedir o cosseno de 100. Então, eu vou isolar isso aqui, ó. Então, eu vou passar esse menos 1 para o outro lado, né? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, o cosseno do dobro de alguém mais 1 é igual ao dobro do cosseno ao quadrado de x. Beleza, agora eu passo esse 2 dividindo. Olha lá. Passo 2 dividindo. E aí, como esse cosseno está ao quadrado, eu vou extrair a raiz aqui do lado esquerdo. Só que por uma questão assim didática, eu vou deixar esse cosseno do lado esquerdo, né? E vou passar aquilo lá para o lado direito. Ó. Só invertir os lados aqui, tá? Aí, agora, esse cosseno ao quadrado, eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou extrair a raiz daquele cara todinho que está ali, ó. Ou seja, ó, o que a gente vai ter, então? A gente vai ter isso aqui, ó. Isso aqui vai ser... Deixa eu só chegar isso aqui para cá, por conta do espaço, né? Bom, então a gente vai ter essa raiz aqui, ó. Certo? Aí esse quadrado aqui não existe mais. Só que é o seguinte, quais números que é o quadrado dão aquilo ali? Então, no caso da minha raiz, eu vou ter o mais ou menos, né? Porque ali eu estou falando do quadrado de um número. E outro, o cosseno ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Aí a ideia é o seguinte, você pode deixar desse jeito? Pode. Basta entender o seguinte, se ele te der o cosseno de alguém, cujo alguém é o dobro desse cara aqui, ó, esse cosseno aqui que você vai estar trabalhando vai ser o cosseno do arco metade do que você quer. Então, por uma questão assim de apenas mudança de variável, né? Que aqui a gente pode colocar o ângulo que a gente quiser, a gente costuma escrever o seguinte, ó. Então, esse 2x aqui a gente chama de A, de Y, a letra que você quiser. Geralmente os livros trazem A, tá? Então, se esse cara é a metade, aqui vai ficar o A sobre 2. Olha lá. Então, esse aqui é o cosseno de Azinho sobre 2. E essa é a fórmula do arco metade do cosseno. Ou seja, veja que não precisa decorar, né? A ideia é o seguinte, ó, é você pegar, então, vou até tirar esse seno daqui, porque a gente não vai precisar dele. A ideia é você pegar o arco duplo do cosseno e misturar com a relação fundamental, na hora que a gente substituir aqui, ó. E depois que você faz isso, você isola o cosseno de x. Pronto, você já achou a fórmula do arco metade. Não precisa decorar, tá? Bom, e a fórmula do arco metade do seno? É a mesma ideia, só que agora a gente vai isolar o cosseno para jogar ele fora. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar a relação fundamental, só um rascunho dela. Ó. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, eu vou isolar o cosseno ao quadrado aqui. Ó. Aí, eu vou passar esse seno ao quadrado para cá. Aí, ele vem negativo, né? Ó, isso aqui vai sumir. Então, no lugar desse cosseno ao quadrado aqui, ó, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado. Certo? Então, aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. Ok? Ó, então, note que tanto no arco metade do seno ou do cosseno vai acontecer de você ter duas razões que você vai juntar, né? Que ambas vão ficar com o mesmo sinal. Se porventura você estiver fazendo a conta e sumir aqui, ó, quer dizer que você errou alguma coisa, né? Então, o cosseno de 2x vai ser 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E assim como no arco metade do cosseno, a ideia então é isolar esse seno ao quadrado aqui. Ó. Então, passa esse 1 para cá. Então, vai ficar cosseno de 2x menos 1. E isso é igual a menos 2
seno ao quadrado de x. Como aqui é negativo, então eu vou multiplicar tudo por menos 1, ou seja, eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui, ó. Tá vendo? Bom, trocando o sinal de todo mundo, fica estranho escrever assim. Então, a gente tem o costume de colocar 1 menos, né, o cosseno aqui, ó. Então, vamos descer aqui um pouquinho, ó. Vai ficar 1 menos o cosseno de 2x, certo? E aí, esse 2 aqui, ó, eu vou passar dividindo. Tá vendo? Mesma coisa, né? A ideia é a mesma. E isso vai ser o seno ao quadrado de x. E aqui, agora, finda da mesma forma, tá? Bom, por questões didáticas, eu vou deixar esse seno do lado esquerdo e vou deixar aquela divisão ali do lado direito, tá? Bom, aqui eu vou extrair a raiz quadrada. Ó, então, esse quadrado aqui vai sumir. E aqui vai ficar a raiz aqui tudo. E assim como no cosseno, a gente pode ter o valor de seno tanto positivo quanto negativo. Por uma questão de mudança de variável, então, vamos fazer o seguinte. Se esse ângulo aqui for Azinho, e esse cara é o dobro desse, então aqui vai ser o Azinho. Então, se esse cara é o dobro desse, aqui vai ser o Azinho sobre 2. E aí você encontra novamente aqui, ó. Pronto. O arco metade do seno. Então, temos o arco metade do seno e o arco metade do cosseno. Bom, daí o que a gente pode fazer agora? O arco metade da tangente. E o arco metade da tangente, se você já tem o do seno e do cosseno, é bem fácil de você achar. Por quê? A tangente de qualquer coisa é o quê? É a razão entre o seno de qualquer coisa e o cosseno da mesma qualquer coisa. Em particular, se você então quiser da metade de alguma coisa, ó, então vamos colocar aqui Azinho sobre 2, né? Olha lá, então a tangente do arco metade de um determinado ângulo. Aqui é o seno do arco metade e aqui é o cosseno do arco metade. Ó, é isso, certo? E a gente acabou de descobrir esses caras aqui, ó. O que é o seno do arco metade, né? O seno do arco metade é 1 menos o cosseno de A sobre 2 dentro da raiz, ó. A gente acabou de achar isso aqui, ó. A diferença entre os dois é, é o seguinte, né? O seno do arco metade aqui é menos e o cosseno é mais. Então, 1 mais o cosseno de A sobre 2 dentro da raiz. E aí, ó, como isso aqui é uma divisão, o que vai acontecer? Esse 2 vai embora, né? Por quê? Porque a gente pode juntar isso aqui tudo numa raiz só. Ó. Isso aqui vira tudo uma raizona, né? Se isso vira uma raiz só, então aqui, ó, vou tirar essa raiz aqui e escrever uma só. Por quê? Porque a divisão de radicais é o radical da divisão, né? Propriedade aí de radiciação. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Não esquecendo que a gente está trabalhando com mais ou menos. Por quê? Porque tanto o do seno quanto o do cosseno são mais ou menos, né? Então, na tangente vai continuar. Aí, isso aqui vai embora. E aí, a gente chega no arco metade da tangente. Aqui, ó. Que é a raiz dessa divisão aqui. Que é 1 menos cosseno de A dividido por 1 mais cosseno de A. Certo? Então, essa aqui, ó. Olha lá. Esse aqui, no caso, é o arco metade da tangente. Certo? Eu recomendo que você não decore. Eu recomendo que você trabalhe essa fórmula desse jeito aqui, substituindo a relação fundamental no arco duplo do cosseno. E a gente acha ele rapidinho, tá? Bom, então agora eu vou resolver alguns exercícios aqui. Bom, o primeiro exemplo aqui é o seguinte, ó. Vamos supor que ele te dá o valor do seno de 30. Na verdade, ele nem precisa te dar isso, né? Porque
Esse aqui é o primeiro valor que a gente aprende, que dá meio. Então, quanto que daria o seno de 15? Bom, lembrando que o seno de 15 você pode determinar como sendo a subtração de 45 menos 30, por exemplo, né? Você pode fazer pela soma de arcos. Mas vamos fazer pelo arco metade. Bom, como é seno, o que a gente sabe? Ó, que esse cara tem que ser a metade de alguém. De alguém quem? Do cosseno que está aqui dentro. Ó. Então, a gente vai precisar do cosseno de 30. E o seno é aquele que fica com o sinal de menos aqui dentro, né? Ó. Então, como a gente acabou de fazer a demonstração, eu não vou fazer o passo a passo aqui de novo, mas o que a gente teria que fazer nessa situação aqui? Ó? A gente faria uma relação fundamental para achar o cosseno de 30. Entendeu? E aí substitui no arco duplo do cosseno e chega nisso aqui, tá? Bom, então, cosseno de 30 é meio, né? Ó, cosseno de 30 é meio? Não, opa. Se o seno de 30 é meio, através da relação fundamental, a gente descobre, como isso aqui é um ângulo fundamental, né? Ó, que o cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, essa relação fundamental aqui a gente pode pular porque ela é óbvia, né? E aí, esse raiz de 3 eu ponho aqui dentro, ó, sobre 2 no caso, né? Vai ficar um valor muito bonito, não, mas é assim mesmo. Então, por enquanto, é mais ou menos. Depois a gente analisa o sinal. Então, aqui, ó, o 2 é 2, o 1 é 1, e aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Aí, aqui agora, a gente tem que arrumar. Não pode deixar desse jeito. Então, como que a gente arruma? A gente calcula o MMC ali em cima, primeiro, né? Então, aqui vai ficar 2 menos raiz de 3, ambos sobre 2. E sobre 2 de novo. Quer dizer que isso aqui vai ficar sobre 4, né? Ó, então, isso aqui vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 sobre 4. Tá? Vai ficar assim. Só que a raiz de 4 é 2. Então, isso aqui sai da raiz. Ó. E aqui dentro vai continuar essa coisa horrorosa aqui. Ó, 2 menos raiz de 3. Bom, então vamos lá. O seno de 15. 15 é um ângulo do primeiro quadrante. Nesse primeiro quadrante, o seno é positivo. Então, esse sinal de menos aqui, ó, a gente pode jogar fora desde o começo. Aí eu vou jogar também o de mais, né? Porque se não tem nada é porque ele é positivo, né? Certo? Ó. Então, é assim que a gente trabalha com arco metade. Sempre pensando dessa maneira, né? Tendo a relação fundamental e tudo direitinho, tá? Bom, então, por enquanto a gente fica por aqui. Num próximo vídeo aí, eu vou abordar um apanhado geral, tanto de arco duplo, soma de arcos e arco metade, beleza? Então, fica aí meu abraço e até a próxima.